Então, uma coisa ali, tá meio ruim aí uma coisa ali que o pessoal o cara desse vídeo corrigiu nessa figura que ficou viral, foi que, então, no caso de cima, né, ele tinha assim, esse é o modo ágil, né, incremental, né, que programadores aprenderam nos últimos 10 anos. Então, você visualiza o carro, porque você achou que é o que o usuário quer, né? E vai fazendo a roda, a plataforma e chega no carro. E aí o usuário está feliz aqui. E esse é o modo que o pessoal fala, né? Que acho que essa ideia do manter uma coisa que você não tem certeza. Então, esse é um modo que você não quer fazer porque custa dinheiro isso. E um erro dessa figura, que esse cara aí mesmo falou, porque essa figura ficou viral, porque ela tem um valor muito bom, né? Da parte de baixo, que é o suposto correto, né? Então, assumindo que isso não é para fazer, tem um problema na figura do cara, que ele desenhou que o usuário estava triste no skatinho, que o usuário estava meio triste na bicicleta e que o usuário estava feliz no carrinho. Obviamente, supondo que esse é o que o usuário queria, né? Porque existem múltiplos paralelismos aqui, né? Então, assim, o que nós estamos falando é isso, né? Que você sai de um ponto para chegar aqui. Na verdade, não existe, né? Você sai de um mesmo ponto para chegar em várias hipóteses, não é bem assim, né? É quase que em linhas paralelas mesmo, né? Só que com o tempo você matou esse, aí você ficou com esse, você matou esse e ficou com esse, né? Então, aqui, e nós estamos falando das primeiras semanas da startup, certo? Então, ou sei lá, os primeiros 6 meses ou até um ano. O erro da figura, voltando, é que não era triste o carinha do skate. Então agora eu vou olhar só para o experimento skate, um dos pontos. Outra coisa, não é linear. Então essa figura tem 2 erros, né? 2 pegadinhas. O processo parece que você veio do skate para a bicicleta para o carro. Não. Então, colocando de outra forma, né? Você tem aqui o skatinho, certo? E você tá com o experimento de uma bicicleta em paralelo. E porque você não consegue fazer o carro, você alugou um carro, né? Então você tá com um carro alugado, esse é a sua tabela de experimento em paralelo. Então esse carro não é seu. Você fala, mas eu vou ter, se eu descobrir que essa é a hipótese do carro, eu vou ter um custo gigante de fazer o carro. Sim, mas qual que é o problema de você rodar com uma hipótese que não é seu e que é emprestado? Então, depois a gente fala, né, de outras variações de como que o empreendedor lida com isso, mas o carro não é seu, a bicicleta não era sua, o skate você acabou fazendo ele, e aí você roda com esses experimentos, e aí que é um detalhe, com um público X, né? E aí de repente você descobre na sua normal que esse cantinho aqui, né, era esse cara aqui, esse meio gordinho aqui era esse cara aqui, certo? E esse outro cantinho aqui, sei lá, né? Qual cantinho onde está? Era esse cara aqui, certo? E essa é a brincadeira, né? Então, qual que é o erro daquela pegadinha da figura? Não é triste, porque esses caras aqui falaram, eles na verdade, esses caras aqui estavam felizes com o skate, né? Agora, por que o cara desenhou que eles estavam tristes? Porque ele quer falar para o empreendedor que um dia, daqui 2 anos, você vai chegar no lugar certo, onde toda a maioria ficou feliz, né? Então, se você olhar no tempo, aquela tabela do cara, você não tem esse usuário triste, porque esse é um erro gravíssimo da figura. Você sim testou com o skate e eles sim falaram, cara, estamos felizes porque o skate nos leva de A a B e é o que a gente quer. E, inclusive a gente não gosta de gastar com gasolina. De repente, se o público early adopter, né, o evangelista, aquele que é o usuário líder, que a gente chama, que está no cantinho da normal, ele está super feliz em andar de skate. E a hipótese que você vai chegar no futuro é um meio de mobilidade para todo mundo. E a grande maioria vai odiar skate, porque eles reconheceram que, além de tudo, precisava do motor e etc. E tinha que ter um guarda-chuva em cima. Isso é um carro. O amanhã, a construtividade do processo é a vida do empreendedor. Mas nessa fase inicial, a gente não pode olhar, né, para a construtividade do processo. Você tem que paralelizar, porque senão você corre o risco de construir na linha do errado, né? Eu acho que é só para... Eu sei que pode ser que seja óbvio essas coisas, né, para você, mas para a gente saber se está falando o mesmo assunto sim ou não, né? Porque o que a gente vai fazer nas próximas semanas, com qualquer ideia nossa, vai dizer se a gente
para que linha que a gente andou fazendo no final das contas, né? E essa é difícil, porque uma coisa é saber, e outra coisa é fazer, né? Então, por isso que a arte e ciência, um pouco dessa coisa né, de como descobrir qual que é a coisa certa para o usuário que você nem mesmo tem certeza, né?